Ukraine's President Volodymyr Zelensky has called for the creation of an army of Europe in a speech to the Munich Security Conference. Military leaders from around the world are set to meet next week to shore up plans for Ukraine's security. The Prime Minister, Sir Keir Starmer, emerged from talks with European leaders in Paris tonight, calling for the US to provide a backstop. Durante mais de 200 anos, a Suécia manteve uma postura firme de neutralidade militar. Não entrou em guerras, não enviou tropas para conflitos de terceiros, não assumiu lados em disputas diretas entre potências. Mas essa tradição, enraizada no coração da política externa sueca, está prestes a ser quebrada. Pela primeira vez desde o início da invasão russa à Ucrânia, o governo de Estocolmo admitiu publicamente a possibilidade de enviar tropas para o território ucraniano. A proposta, até então impensável, não surgiu de improviso. Ela faz parte de uma nova postura estratégica da Suécia, agora membro formal da OTAN, e ocorre em meio a uma ofensiva diplomática liderada pelo Reino Unido e pela França para formar uma força internacional de estabilização na região. O anúncio veio após a Conferência de Segurança de Munique, onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo direto por uma força europeia capaz de garantir a paz real. Para Kiev, cessar-fogo não é suficiente. É preciso garantir que a Rússia não volte a atacar quando quiser. E neste vídeo, você vai entender por que a decisão sueca pode mudar o rumo do conflito. Vai descobrir qual é o papel real dessa possível força multinacional. Vai ver como Moscou está reagindo. Porque Putin teme a presença sueca mais do que aparenta. E o que isso revela sobre os planos do Kremlin. Vai entender por que os Estados Unidos estão retomando o envio de armas, mesmo com Trump no poder, e como essa equação pode empurrar a guerra para um novo estágio. E, no final, uma pergunta inevitável. Se até a Suécia está pronta para cruzar a linha, quem será o próximo? O debate sobre envio de tropas à Ucrânia não é novo. Mas agora ele deixou de ser hipótese e passou a ser discutido abertamente em pelo menos 3 capitais: Londres, Paris e Estocolmo. O Reino Unido já sinalizou a possibilidade de liderar uma força de paz com até 30 mil homens. A França confirmou que estuda o mesmo caminho. E agora a Suécia entra na equação não como coadjuvante, mas como potencial protagonista. A decisão surpreende porque rompe com uma das políticas mais estáveis da Europa moderna. Desde o fim das guerras napoleônicas, a Suécia evitou participar de confrontos armados internacionais. Mesmo durante a Guerra Fria, quando estava cercada por blocos militares, preferiu manter independência. Essa posição começou a mudar com a adesão à OTAN, mas a mudança real ocorre agora quando Estocolmo admite que o apoio financeiro e logístico não é mais suficiente. Em declarações recentes, membros do governo sueco afirmaram que manter a paz exigirá presença concreta no pós-guerra. Ou seja, soldados no terreno, mesmo sem um cessar-fogo formalizado. O argumento é claro: não basta parar a guerra. É preciso impedir que ela recomece. A proposta sueca ainda está em fase inicial, mas já provoca impacto. Especialistas apontam que se a Suécia, símbolo da neutralidade europeia, aceitar enviar tropas, outros países hesitantes poderão fazer o mesmo. E isso pode dar origem a uma coalizão robusta, com poder real de dissuasão. Ao mesmo tempo, a movimentação gera reações imediatas em Moscou. O Kremlin já classificou qualquer presença estrangeira na Ucrânia como ameaça direta à segurança da Rússia. E fontes do governo russo indicam que a entrada de tropas da OTAN, mesmo sob o pretexto de paz, seria tratada como escalada. Mas para Estocolmo, o risco de nação é maior do que o risco de provocação. A lógica sueca é que, se a Europa não mostrar disposição agora, pagará um preço mais alto depois, com instabilidade contínua, novas ondas de ataques e uma guerra que nunca termina. Essa lógica está ganhando força. E a Suécia, ao abandonar sua neutralidade histórica, pode estar abrindo a porta para uma nova fase da guerra. O que vem a seguir depende de como os outros países vão responder a esse movimento. A Suécia não cogita enviar tropas à Ucrânia por impulso. O país tem estrutura, histórico e experiência. São quase 15 mil militares ativos, mais de 11 mil reservistas e participação comprovada em missões internacionais Balcãs, Afeganistão, Mali. A proposta sueca é clara: garantir que uma paz real seja mantida no pós-guerra, impedindo que a Rússia retome os ataques após uma pausa estratégica. A atuação da Suécia em uma missão de paz não seria improvisada. O país defende um cessar-fogo justo, com presença no terreno
terreno para garantir soberania ucraniana. O governo não descarta o envio de tropas e trata a missão como parte de um esforço conjunto europeu. Moscou reagiu imediatamente. O Kremlin declarou que qualquer presença militar ocidental em território ucraniano será tratada como provocação direta. A Rússia tenta impedir que a iniciativa avance, mas o movimento internacional já começou. Reino Unido e França lideram a formação de uma força multinacional de até 30 mil soldados. Turquia, Canadá, Austrália e mais de 30 países ofereceram apoio logístico ou armamentista. O objetivo? Evitar novos avanços russos e proteger a reconstrução da Ucrânia. A Suécia, por seu histórico neutro, pode ser o elemento-chave que legitima a coalizão, mas o desafio é o equilíbrio entre intenção política e capacidade real. O Reino Unido, por exemplo, sofre com efetivo reduzido e baixa capacidade industrial. A entrada de tropas britânicas reforça o simbolismo, mas Moscou já usa isso como argumento para sustentar sua narrativa de cercamento pela OTAN. Nos Estados Unidos, Trump alterna a pressão e recua. Após suspender a ajuda a Kiev, voltou atrás, reativou a logística via Polônia e retomou o fornecimento de armamentos. A ambiguidade faz parte da estratégia. Manter influência sem comprometer diretamente a presença americana. No meio disso, a Suécia se destaca por algo simples: credibilidade. Se um país historicamente neutro está pronto para agir, outros podem seguir. A Europa ainda hesita, mas a porta foi aberta e o que vier agora pode mudar o rumo da guerra. A decisão sueca rompe um limite que até então parecia intacto, o de enviar tropas ocidentais, ainda que em missão de paz, para o território ucraniano. Com esse movimento, a neutralidade histórica da Suécia deixa de ser uma barreira e passa a ser um precedente. E esse precedente tem peso. Países que ainda hesitavam por pressão interna, por medo de retaliação ou por limitações políticas agora observam a Suécia como um exemplo de ação possível. Estocolmo não é vista como provocadora, é vista como legítima. E essa legitimidade abre caminho para que outros governos façam o mesmo, sem enfrentar o mesmo nível de resistência diplomática ou questionamento público. França e Reino Unido já sinalizaram disposição para integrar ou liderar uma força multinacional. Canadá, Austrália, Turquia e países do Báltico também estão prontos para contribuir. A diferença agora está na articulação. Até aqui, o Ocidente atuou em blocos paralelos, ajuda militar de um lado, diplomacia de outro, sanções de um terceiro. A entrada da Suécia cria a chance de uma resposta coordenada. Se essa coalizão se formar de fato unindo forças europeias, apoio logístico americano e presença física no terreno, a dinâmica da guerra muda, não por causa de um número específico de soldados, mas pelo recado que isso envia. A Ucrânia não está sozinha no pós-guerra e qualquer nova agressão terá consequências diretas. Para Putin, essa seria uma virada estratégica. Até agora, o cálculo russo tem se apoiado na fragmentação ocidental, na hesitação de aliados e na ideia de que nenhuma tropa estrangeira pisaria em solo ucraniano. Com a Suécia pronta para romper essa lógica, o cenário se complica para Moscou. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos mantêm uma posição de ambiguidade calculada. Trump reativou os envios de armas, incluindo os sistemas Patriot, HIMARS, mísseis antitanque e veículos de combate, mas faz isso sem assumir compromisso formal com uma presença militar direta. A ideia é clara: pressionar Putin sem ultrapassar a linha vermelha do confronto direto. Esse equilíbrio é instável. Se a Europa avançar com uma força conjunta e os Estados Unidos mantiverem o fluxo de armamentos, a Rússia terá 3 caminhos: negociar, recuar ou escalar. Nenhum deles é simples, mas todos dependem de como essa nova coalizão se comportar nos próximos meses. A chave agora é consistência, porque só uma frente unida militar, diplomática e política pode forçar Moscou a rever seus objetivos. Ajuda isolada não basta, a guerra já provou isso. A Suécia deu o primeiro passo. Um passo pequeno em números, mas enorme em simbolismo. Se outros países seguirem, a Ucrânia não apenas resistirá, terá meios para estabilizar seu território e negociar a paz com segurança real. A pergunta que resta é direta: quem será o próximo a atravessar a linha? Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.